Gente, eu vou tentar explicar aqui, mas capaz de mais ler do que eu explicar mesmo. Daí, isso daqui é do capítulo 3, né, que é do campo elétrico. O que é o campo elétrico? É a região gerada pela carga Q, que é a carga geradora de campo. É, pode ser positiva ou negativa, mas essa parte aqui eu não sei muito bem, entende? Do Qzão. Mas assim, ó. Esse daqui pode ser tanto positivo ou negativo. Então pode ser mesmo. Então retiro o que eu disse. Daí ele é invisível aos nossos olhos. Tipo, todo lugar que você tá tem um campo elétrico. Tipo, você tá no seu quarto e tem a tomada lá. Você liga a tomada e o campo elétrico já tava ali, entendeu? Mais ou menos isso. Gaiola de Faraday. Tinha aquele vídeo lá da Dani que mostrou que tinha umas bobinas de Tesla que ah, você tava dentro de uma gaiola e se segurava em um material isolante e você não levava choque e tal, um negócio assim. Só que aqui, ó, o quesão positivo é vetor de afastamento, campo de afastamento, e o negativo é aproximação. Daí tem assim, ó, a setinha sai do positivo e vai pro negativo. Aí eu ia campear. Aí tem, né, dessa forma aqui, ó. Ah, esse E aqui é o campo elétrico. O campo elétrico sempre vai ficar tangencial, ou seja, ele não vai fazer essa curva aqui, ó, por exemplo, do positivo para o negativo aqui. Ele só fica tipo reto assim, só reto, só tipo tangencial, ele só encosta só uma coisa. E no meio aqui é o céu, é o campo elétrico uniforme, ou seja, aqui é tipo uma linha toda aqui, é uniforme. É tangencial a linha de força, essas tetinhas aqui é onde fica o campo, né? Daí tem as placas acho que é até um pouquinho mais fácil de estudar, de lembrar, né? Que aqui no meio, entre essas duas placas aqui, no meio é o céu. E aqui fora não sei. Mas é que dá pra ver que o E é tangencial, ele não segue exatamente a curvatura da seta. É que já no meio ele já consegue seguir. Daí tem, quando ela deu um exemplo do bonequinho, né? A nuvem é negativa e o chão é positivo. Tem a força de atração, né? E aqui é o que é positivo. Tipo, tem a força de atração que é para cima, do positivo para negativo, e tem o vetor de afastamento. Os dois são, tipo, aqui nesse exemplo aqui, são dois para cima. Então, o vetor F e o F é a força e o E do campo elétrico são do mesmo lado. Daí, se for negativo, né, o vetor F e o E ficam opostos. Aqui dá para você entender melhor. Peraí, deixa eu virar aqui. Aí. Que nem, aqui é o exemplo do carga negativa. A força de atração aqui, ela tá para a esquerda, porque o positivo tá para cá. E o campo elétrico é da questão de afastamento do positivo para o negativo. E aqui é do positivo, ó. Tem a força de atração que é para a direita e o campo elétrico para a direita também. Ó. Daí o F é a força de atração e o E é o campo elétrico, afastamento e aproximação. Quem que cria o campo elétrico? O que? O que é a carga geradora de campo? É sempre do positivo para o negativo por causa do vetor de afastamento. Daí o campo elétrico é uma grandeza vetorial, tem valor em módulo, que seria aquelas fórmulas, depois eu mostro. Direção. Direção é tipo se tá para cima, para baixo, para direita, para esquerda, e sentido ser tipo diagonal, horizontal. Aí tem, eu não sei se vai cair na prova, mas eu anotei. A força resultante, né? A força resultante, quando as forças na mesma direção você soma, as forças com direção oposta você subtrai, e fazendo 90 graus, né? Você faz o teorema de Pitágoras, que é esse daqui, ó, tudo ao quadrado.
Daí agora tem as fórmulas do capítulo 3. EKQd ao quadrado, o K é a constante eletrostática, e o D é metros. Para que dá para você saber o E. O FEC, para você saber da força, é o cume, que é em módulo, ou seja, não pode ser negativo. E tem o VFK que d ao quadrado, que é do outro capítulo. Daí aqui tem a conversão dos centímetros para metros, porque o metros é o SI. Para você, tipo, se tiver no exercício em centímetros, você divide por 100. No que é carga de prova. Quem manda na força é a carga de prova. Daí tem, agora eu vou começar a falar do potencial elétrico, que é dos pinguinhos de tomada. Os volts, né? Tá, cada tomada daqui tem uma voltagem. Só que esse terceiro pino aqui de cima é o fio terra. Tipo, acho que vocês sabem o que é fio terra, né? Mas assim, por exemplo, na tomada 127, um ponto tem que ser 0 e o outro tem que ser 127. Porque aqui você faz a diferença de potencial, que é o VA menos VB. Ou seja, essa carga aqui, a voltagem desse ponto é que menos o outro. Por isso que um tem que ser 0 e o outro tem que ser o 127. Daí esses três aqui, eu acho que até que é importante. Capacitor, ele armazena energia. Todos os dispositivos sem fio é assim. Todos são capacitores. A bobina de Tesla armazena energia e depois libera em forma de raio. Cada polo tem seu potencial. O polo seria o pinguinho na tomada. E o potencial é o volts. Daqui, por exemplo, na pilha. Há o campo de afastamento do positivo para o negativo. Daí aqui tem a voltagem de cada um, 1,5 e 0. Daí você faz a conta e o DDP, a diferença de potencial, é 1,5. Aqui, ó, diferença de potencial. É um menos outro. Daí aqui no negativo aqui tem que ser negativo. Se for menos 1,5 volts. Porque é impossível você ter uma voltagem negativa. Então na conta ele vai virar positivo aqui. Porque menos com menos vira mais. Daí aqui na tomada de... Aqui eu errei, né? No resumo, mas... Tomada de 200 volts. Aqui o positivo é 600 e o outro é 400. Aí você faz a conta, o DDP deu 200 volts. Daí aqui tem uma distância entre os pontos. E tem os elétrons vai do positivo para o negativo. Aqui. A carga de prova ela movimenta os elétrons. Aí tem o VA e o VB. Daí aqui tem a tabelinha, ela é diretamente proporcional. Menor distância, menor voltagem, maior distância, maior voltagem. Só lembra do passarinho, né? Que ele fica com as patinhas juntinho no fio para ele não levar choque. Se ele abrisse um pouco mais os pés, né? As patas, eu não sei. Ele ia tomar um choque, porque a voltagem ia ser maior. Aqui o V é só um pinguinho só e o U a diferença de potencial. Essa superfície equipotencial seria tipo, na mesma superfície, todos os pontos têm o mesmo potencial. Que nem aqui no exemplo aqui fica meio difícil. Tipo, o A, o B e o C, eles têm a mesma voltagem porque eles estão no mesmo círculo, né? Daí o D e o E eles são iguais, o F não tem ninguém, o G e o H também. Daí tem aqui, ó, as voltagens são iguais entre eles, estão na mesma circunferência. Só que para o elétron passar, por exemplo, se eu quiser passar o elétron do A para o H, né? Do H para aqui, ó, do A para o H é U, faz a diferença de potencial VA menos VH. Se eu quiser voltar do VH para ir para o VA, ele fica negativo, menos U, só coloca o menos U ali. E daí tem trabalho, né? Dá trabalho para você movimentar o elétron de um lugar para o outro. Aí o U negativo volta, quando volta e o positivo quando sai. Aqui, ó. Trabalho. Daí tem daquele exercício lá que é do céu, tem a carga de prova ali. Ele sobe com força quando a carga de prova ela se movimenta. Ela pode se mover, né? Há uma força, né?
Se ela sobe com força, há uma força. Ela não pode se mover sem força nenhuma. E a carga geradora fica fixa, ela não se move. E aí você faz a diferença de potencial, que é do U, né? Lá. Daí, poder das pontas atrai o raio. Esse daqui é do raio, né? Tipo, o raio, pelo que eu entendi, pode cair em qualquer lugar, mas a propício dele é para ele cair em pontas. Tipo, cair nas pontas. Que nem no exemplo na estátua do Cristo Redentor. Ele recebe raios muitas vezes por causa das pontas. E tudo que tem placa tem campo elétrico. Aqui, por isso tem um U aqui, ó, duas placas. Aí você faz aqui, tem o DDP aqui, porque é dois pinguinhos, outro potencial. Daí chegou nas fórmulas. Daí que para você a fórmula do trabalho, trabalho igual força vezes D. O D em metros, tá? Não sei, o D em metros. Daí tem as fórmulas de força. É ficar aqui que D ao quadrado e FEC. Aí tem outra conta com o trabalho e cadê? E cadê? GKD. Não sei. Eu esqueci como que é. GKD. GEKD. Daí tem. Lembrando que o trabalho em Joule, a carga de prova é em Coulomb, tanto a carga de prova quanto a carga geradora é em Coulomb. Esse V aqui pode ser tanto positivo ou negativo. Isso daqui é quando você quer saber somente de um pinguinho. Daí aqui também, só que aqui é o U. O U ele é o que é a diferença potencial. Tem o Edevaldo e o Edu. Edevaldo é só para um pingo. Edu é a diferença de pingos. Tem esses dois aqui. Daí VKQD é usado para calcular o potencial em um único ponto gerado pela carga geradora. Isso daqui eu não entendi muito bem a minha anotação. Mas você calcula o potencial em um único ponto da carga geradora. Falei com a minha espada. Ver como tá escrito aqui, mas tem essa daqui, ó. É só dando mais detalhes ao GKV e aqui, ó, GKV e o GKU, que o G é a força elétrica, que é aquela fórmula ali, o trabalho, é utilizado para o movimento da carga de prova, e essa fórmula aqui, EFEC, que é a mesma coisa que o FEC, só que desse jeito aqui, é a região, é o campo. Daí é só isso, é o que anotei.